Boa noite. Esta é a palestra de encerramento do 12º seminário do Laboratório de Economia e Gestão da Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp. Na oportunidade, temos a honrosa presença do professor Luiz Gonzaga Beluso. O LEG é nosso laboratório de Economia e Gestão, que foi criado junto com o primeiro ano de implementação da FCA, em 2009, e desde então a gente pensou num laboratório que reunisse alunos de graduação, na época ainda não tínhamos pós-graduação, e depois alunos de pós-graduação, para realizar pesquisas inicialmente sobre economia regional e local, dada a importância da instalação deste novo campus da Unicamp na cidade de Limeira. Fomos avançando, muito me ajudaram o professor Mariano Laplani do Instituto de Economia e outros colegas e professores, e todo ano nós fizemos um seminário com o qual partilhamos os produtos da pesquisa. É um seminário que sempre tem um lema e um tema atual, e para o qual todas as noites temos palestras de convidados de renome do mundo acadêmico, intelectual e político. E nesse seminário também temos um espaço muito produtivo, onde nossos alunos apresentam seus trabalhos de pesquisa, seus projetos de iniciação ou de mestrado e doutorado. As universidades da região também participam, vários institutos e faculdades da Unicamp, e a maioria dos laboratórios vizinhos da FCA participam no que acaba se transformando num ambiente interdisciplinar, onde discutimos pesquisas abordadas de diferentes pontos de vista. O projeto da FCA tem como alma a interdisciplinaridade. E é isso que nós fomos construindo com os colegas professores que participamos deste campus e desta faculdade, a Faculdade de Ciências Aplicadas. Hoje, convidamos o professor Luiz Gonzaga Beluso, que é um conhecidíssimo economista do Brasil. Sua fama intelectual é internacional. O professor Beluso é formado em Direito e em Ciências Sociais na USP. Mas também, como diz Keynes, é o homem prático, sendo que foi secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda e secretário de Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo. Mas, para além da escola e da vida acadêmica e da vida política, o professor Beluso, que nos honra hoje com sua presença, é um intelectual. Recebeu o prêmio Juca Pato ao intelectual do ano em 2005. Mas o que eu quero destacar hoje aqui na FCA, e para o público que nos assiste, que não é só regional, não é só local e é internacional, tem vários colegas da Argentina que já estão prestes aqui a conhecê-lo, professor Beluso, mas meus caros alunos da FCA, mais caros colegas da FCA, o professor Beluso é considerado o principal economista heterodoxo do país. E isto, para mim, é muito caro. Se me permitir uma brevíssima regressão pessoal, quando eu estudava economia na Argentina, na Universidade Nacional de Rio Quarto, nos anos 80, quando a Argentina estava assolada por uma ditadura militar, a maneira como no Brasil e como tantos outros países da América Latina. Então, a gente estudava a economia neoclássica, que, por ser a mais difundida e não ter crítica, ela corre solta em todos os ambientes acadêmicos do mundo. Mas nós, com o espírito jovem, não ficávamos convencidos com as explicações dos economistas americanos, com argumentos que não levavam o desenvolvimento em conta nem a própria história.
o recurso à matemática, tão importante e tão valiosa na ciência, acabava sendo, na modelística neoclássica, uma forma empírica de expulsar a história e a crítica. Depois eu fiz um curso da CEPAL, o professor Beluso é conhecido intelectual da CEPAL, e lá na Universidade de Rio Quarto, e tive a oportunidade de tomar contato com autores básicos, como Marx, o próprio Keynes, Kalecki e até mesmo Weber, cujas, na universidade, na biblioteca, as prateleiras com esses nomes estavam vazias. E os estudantes ficavam numa completa insuficiência da abordagem neoclássica. No curso de CEPAL, eu ouvi uma voz uniforme. Quer estudar desenvolvimento econômico, vá conhecer a Escola de Campinas. Muito bem, a Escola de Campinas me recebeu muito generosamente e nela pude aprender a crítica heterodoxa, da qual o professor é um dos autores. O professor formou meus professores, meus colegas, e provavelmente em forma indireta e pelas suas obras, os meus alunos. Aqui na FCA, nós prezamos por o ensino de uma economia heterodoxa que mostra aos alunos, boa parte dos nossos alunos são de administração e administração pública, embora também temos alunos das engenharias e da área da saúde. Mas a nossa missão, do ponto de vista da contribuição econômica para a formação em administração e administração pública, é justamente pautada pelo quadro teórico heterodoxo. O que é ser um economista heterodoxo? Digo aqui na frente do principal economista heterodoxo do país. É pensar nos gastos, no papel da demanda efetiva, é pensar na estrutura que é forjada através do processo histórico, é construir argumentos históricos e dinâmicos, conceitos dinâmicos que rompem com a ideia de oferta e demanda e equilíbrio como a conhecemos pelos manuais que circulam em todo o mundo. O professor Beluso é considerado, então, o principal economista heterodoxo, e a oportunidade de ter a sua presença aqui significa para nós, na FCA, para os economistas da FCA, recuperar a linhagem acadêmica da Escola de Campinas. E por isso estou muito grato com a sua presença. Professor Beluso, sem mais delongas, passo para você a palavra. Bem, Carlos, eu agradeço enormemente essas suas menções generosas. E eu estava hoje conversando com um outro economista, o Luiz Fernando de Paula, que resolveu fazer uma aposta dizendo que fulano de tal é o maior economista especializado em conjuntura. E eu mandei um recado para ele a respeito, amparado numa psicanalista chamada Elizabeth Roudinesco, que certamente você conhece, como você é uma pessoa ilustrada. E então ela diz que a sociedade contemporânea e a cultura contemporânea tem essa insistência em classificar as pessoas, né? Esse é o maior, esse é o... Eu, na verdade, como eu venho também da cultura do futebol, eu às vezes fico um pouco incomodado com as comparações, quem é maior, Maradona ou Pelé, né? Quem é maior, Messi ou Pelé, ou um outro jogador qualquer. E, na verdade, isso em um esporte coletivo, isso deve ser tomado com grano salis, com perdão do latim, mas tomado com cuidado, porque o jogador também ele é uma peça dentro de uma engrenagem, né? E se você quiser classificar ou qualificar a Escola de Campinas, né? Eu acho que ela, sobretudo, ela é marcada pelo
respeito à história e pela dinâmica das estruturas. Nós aprendemos isso com Celso Furtado, com Maria da Conceição Tavares, etc. E incorporamos essa tradição cepalina, né? Tentando enriquecê-la com os autores que nós consideramos os mais relevantes para análise e estudo e compreensão da economia capitalista, né? Então, nós levamos para Campinas, a partir da nossa herança lá da Faculdade de Filosofia, né? Mesmo na Faculdade de Direito de São Paulo, onde a gente tinha uma grande efervescência intelectual antes da Revolução de 64, e isso foi uma combinação coletiva, né? Essa tentativa de enriquecer a visão cepalina do desenvolvimento desigual e combinado, digamos assim, com a visão marxista keynesiana e schumpeteriana. Na verdade, e o Calet, keynesiana, kalekiana e schumpeteriana, né? Então, isso nos obriga frequentemente a recorrer à história para nos auxiliar na interpretação. Sem ela, nós não conseguimos, a partir de modelos abstratos, essa foi a minha crítica no livro Valor e Capitalismo, né? Modelos abstratos e, na verdade, insuficientemente estruturais, né? Porque a verdade é, por que nós escolhemos os Keynes, Schumpeter e o Marx? Porque eles pensaram no capitalismo com uma estrutura e sua dinâmica, né? Você pega o Schumpeter, por exemplo, Teoria do Desenvolvimento Capitalista, que é um livro de 1912, né? Schumpeter, o que ele faz? Ele trata de discernir os elementos fundamentais na dinâmica desse sistema, né? Que é o empresário e o crédito. Parece que é uma coisa simples, mas não é. É uma coisa muito importante, porque ele chegou a dizer assim, o verdadeiro empresário é o devedor, porque ele se deu conta da importância da dívida, né? No rompimento daquilo que ele chamava o fluxo circular. Veja como o fluxo circular ele pode ser equiparado no Marx à reprodução simples, né? A reprodução simples. Ou seja, o sistema se reproduz mantendo sempre o mesmo nível de atividade, o mesmo nível de remunerações, o mesmo nível de gasto. Então, o rompimento, eu vou fazer uma menção curiosa, o rompimento do fluxo circular é feito pela criação de moeda nova, que é o crédito, que o Marx chamou, e as pessoas às vezes não perceberam, o Marx chamou de riqueza potencial. Ele chamou de riqueza potencial, porque é o dinheiro criado pelos bancos, isso está no Marx desde o volume primeiro, dinheiro criado pelos bancos, sob a administração do Banco Central, ele falando do Banco da Inglaterra, foi o elemento fundamental, assim como a dívida pública, o elemento fundamental para a industrialização, para a Revolução Industrial Inglesa. Então, você teve dois elementos na Revolução Industrial Inglesa, três, né? Um, o crédito administrado pelo Banco da Inglaterra, o carvão, que deu uma vantagem relativa para a Inglaterra na formulação da energia não humana ou não animal, e, finalmente, a máquina, né? Esses três elementos se juntaram para desencadear a Revolução Industrial. Então, quando nós observamos o debate contemporâneo, né, sobretudo o debate que é o mais celebrado, etc., que ainda está fundado nas hipóteses que são, na minha opinião, obsoletas da teoria neoclássica.
Então, todo o debate brasileiro, hoje falando, vocês me pediram para falar do Brasil, eu vou começar pelo debate, né? Digamos, desde 2015, 2016, com a adoção da política de ajuste do Levy, que infelizmente teve o patrocínio da presidente, que foi minha aluna, eu gosto dela, mas ali no frigir dos ovos ela tomou uma decisão, ao meu juízo, equivocada, né, de fazer um ajuste para uma economia que tinha como todas, né, veio lá da crise de 2008, 2009, né, conseguiu se recuperar em 2010, né, foi um momento muito importante, brilhante, de protagonismo do ministro Guido Mantega, do presidente Lula, etc., né, que conseguiram, depois de um choque exógeno que botou a economia a menos de... foi a 0,6, se eu não me engano, a queda, né, mas se recuperou rapidamente e depois teve que enfrentar a desaceleração do ciclo de commodities, que ocorreu já em meados da década de 10, né? A economia continua tendo taxa de crescimento bastante razoável, caiu de 7,4 para 3,9, e depois para 2,7, e finalmente terminou 2014. Foi uma desaceleração cíclica típica de uma redisposição, realocação dos fatores que estavam comandando o crescimento, inclusive o ciclo de commodities, que foi muito importante. Foram cometidos erros como a desoneração fiscal feita de maneira absurda, sem nenhum critério, né? Eu me lembro muito bem que quando eu fui ao Senado fazer a defesa dela, que estava, imagina, ela foi acusada de pedaladas fiscais. Se nós compararmos com o que está acontecendo hoje, dá vontade de chorar, né? Mas, enfim, isso aí não são pedaladas, são facadas nas costas do povo brasileiro. Mas, enfim, não quero entrar nessa questão agora, talvez mais tarde eu fale disso. Mas, enfim, foi uma... Eu tenho certeza, e aí vamos juntar as questões, né? A questão econômica e a questão política, né? Se nós pegarmos o momento em que termina a eleição de 2014, se nós voltarmos para analisar o ambiente político que presidiu o fim das eleições e a posse dela, havia uma tremenda objeções fantasmagóricas sobre a situação da economia. O debate econômico era assim, na televisão, nos jornais, nos artigos dos economistas conservadores, que tudo era um desastre. Tudo era um desastre, aquilo não podia continuar, começaram a inventar uma tal nova matriz de política econômica, dizendo que desrespeitou a política de metas de inflação, etc., que não é verdade, né? Isso era absoluta mentira, que teve exagero nos gastos, muito bem. Aí vem das prisões do pensamento econômico. Eu estou falando do papel dos economistas nessa desgraça de 2015 e 2016, né? A despeito de toda a reclamação, de toda a queixa, o Brasil, do ponto de vista fiscal, apresentou superávit primário em todos os anos, exceto 2014, onde o déficit foi de 0,6. Né? Então, quando foi feita a política de ajuste, o que aconteceu? Né? Dando a barulhada, né? Aquilo foi uma coisa orquestrada. Não estou dizendo que foi uma conspiração. É que foi um consenso de que estava tudo errado.
E a minha amiga Dilma acabou comprando essa ideia que estava tudo errado, e eu não sei com a conivência de quem no governo, né? Eu quero contar aqui que no almoço na casa do Mino Carta, eu disse para o Lula, falou, como é que você pode permitir, eu fui mal criado, né? Eu sou muito amigo dele, adoro ele, ele é uma ótima pessoa. Falei, como é que você pode ter deixado? Ele falou, mas não fui é muito difícil lidar. Eu falei, tá bom, tá certo. Também eu não devia ter sido tão, assim, direto, né? Mas, às vezes, o calabrês se sobrepõe ao português bem educado. Então, e o torcedor do Palestra Itália. Mas, enfim, o que eu queria dizer é que aquilo foi um erro que conduziu a uma trajetória muito negativa da economia e da sociedade brasileira no período seguinte. Não sei se vocês se lembram que a taxa de desemprego em 2014, apesar de todas as desgraças que os caras diziam, além de ter tido superávit primário em todos os anos, exceto um déficit pequeno, né? Até por causa da desaceleração da economia, como a gente vai ver, o choque foi muito grande, né? E o choque e a taxa de desemprego, como eu estava dizendo, estava em 4,75, né? E daí para frente ela foi crescendo. Vejam quanto está o desemprego, está em 14,9%, está quase 15%. Isso foi na sucessão de ajustes que foram feitos desde de 2015, 2016. Então, para retomar aquilo que o Carlos disse da Escola de Campinas, é preciso olhar o desempenho da economia na sua trajetória, na sua dinâmica e no ciclo econômico. Quer dizer, se você reage a uma desaceleração da economia da maneira brutal como foi feito, olha só o que foi feito. Foi um choque de tarifas. Em 2015, a inflação de tarifas foi de 18,5%. O IPCA, o Índice de Preço ao Consumidor, subiu a 10%. Isso foi feito para ajustar a economia. Depois houve uma subida da taxa de juros, isso já começou em 2013, subiu de 7,5% para 14,25%. Foi um choque de juros tremendo. Então, na verdade, a reação da economia, fora o corte de gasto público, que foi de 21%, que eles cortaram o investimento público, a economia capotou. Eu sempre comparo isso, faço comparações esportivas. Comparo isso com uma luta de boxe, em que o boxeador vinha, sim, do primeiro e segundo round. O primeiro round ele estava bem, o segundo round ele tomou umas pauladas, tal, ficou meio grogue. Se vocês gostam de boxe, eu gostava muito, agora não tenho visto mais, mas eu vi muito o Éder Joffre, grande boxeador brasileiro, e o Muhammad Ali também, pelo qual eu torci em 1974, juntamente com Edmar Baixa e André Lara Rezende, vendo a televisão, a luta dele. Mas, enfim, voltando agora ao que interessa, o boxeador foi para o corner muito sem grogue. Em geral, quando o boxeador vai para o corner, o que faz o treinador? Né? Ele dá um pouco de água, abana o boxeador para ele ajudar ele a se recuperar. Só que dessa vez o pugilista foi meio grogue para o corner, pugilista, a economia brasileira, e levou um soco na cabeça e desmaiou, certo? Desmaiou, ou seja, o PIB que tinha caído 0,6, aí caiu 3, olha só, caiu 3,5 e depois 3,3. Então, vocês imaginam, isso é uma queda de depressão, não é uma queda de recessão. Eu acho que essa foi a queda mais pronunciada que a economia brasileira teve em todos os tempos. Eu me lembro de 1980, depois da crise da dívida externa, ela teve uma queda, mas logo depois ela teve uma queda entre 80 e 83, mais ou menos, começou a se recuperar em 83, com 2 maxi desvalorizações,
a de 79 e a de 83, né? Eu não posso me esquecer que a segunda máxima de desvalorização, na verdade, ajudou a economia a se recuperar em 84, né? Mas com a inflação alta, etc. Mas isso é outra questão que eu posso voltar a ela se vocês quiserem. Mas o fato é que em 2015, 2016, a queda foi muito mais pronunciada e a recuperação foi muito mais lenta. Se vocês se lembrarem, a recuperação, o crescimento médio entre 17, 18 e 19 foi da ordem de 1,5%. 1,5%. Né? E essa recuperação de 1,5% foi seguida de uma queda pronunciada. O IBGE está avaliando primeira cifra foi 9,7, depois eles reduziram para 4,1, como eu acredito no IBGE. Seja como for, na verdade, duas quedas acumuladas muito fortes, né? E depois uma recuperação muito fraca, né? Foi seguida do desamparo da pandemia, da queda dos circuitos monetários financeiros, porque o pessoal fica querendo saber, foi um choque de oferta ou um choque de demanda? Quem está falando do ponto de vista macroeconômico não pode falar assim, separar a oferta da demanda. Oferta da demanda, então, isso é um erro metodológico dos economistas. O cara me perguntou uma vez, é um choque de demanda, professor? Eu falei, ou de oferta? Eu falei, é um choque do circuito de formação da renda e do emprego. O circuito é um choque de oferta e de demanda, né? E isso também se reflete nas perguntas que estão sendo feitas agora a respeito da recuperação, né? Da suposta, é uma recuperação natural, porque a economia vai abrindo, vai voltando, e além disso nós tivemos agora o choque positivo de commodities, né? Foi muito positivo, né? Sobretudo pelo efeito preço, foi menos pelo efeito quantidade e muito mais pelo efeito preço. Claro que isso teve um dano, juntamente com a desvalorização cambial, que agora está revertendo, por conta da situação do dólar, né? Que o dólar está se desvalorizando, urbi et orbi, o real está se o real é a moeda mais líquida entre as moedas não conversíveis. Quando você tem um movimento de desvalorização geral entre as moedas rublo, a lira turca, etc., o real sempre é o que tem o desempenho mais volátil. Portanto, é a moeda não conversível mais líquida. Então, se tem esses choques de câmbio, etc. Então, o que eu queria observar é que a nossa situação, eu tenho que falar isso, eu falo com pena no coração, a nossa situação é uma situação muito difícil, sobretudo por uma razão, né? Se nós estamos observando o mundo hoje, né, através de várias manifestações e de vários caminhos, vamos tomar o exemplo da Europa e dos Estados Unidos, né? Estados Unidos, o Biden, na verdade, reverteu totalmente aquelas políticas inefetivas e danosas do Trump e fez um pacote, né? Hoje, aliás, houve uma reunião do Fed e o Fed manteve as taxas de juros, dizendo que ele só vai fazer alguma coisa, se for possível, quando a economia se recuperar em 2023, né? Já houve um certo, porque ele tinha dito 2024, agora falou 2023, um certo desconforto, mas nada grave. As taxas de 10 anos subiram um pouco, nada relevante, né? O programa segue no seu objetivo, no seu propósito de recuperar a economia americana, e isso tem várias dimensões, né? Inclusive, uma das dimensões é fazer um repto, ou responder ao desafio chinês, né?
que isso está na cabeça de toda a classe dirigente americana, a resposta ao desafio chinês. Eu não sei qual vai ser a efetividade disso, mas isso está no centro da questão internacional. Hoje, veja a reunião que ocorreu na Europa agora com as lideranças europeias, houve um gesto de magnanimidade em relação ao conflito Airbus-Boeing, né? A gente está caminhando para uma... Eu me lembro, começo a me lembrar do pós-guerra, né, em que o espírito rooseveltiano foi generoso com a Europa. Eu acho que o nosso amigo Biden tem um pouco dessa dimensão, né? Isso fica no fundo da alma das pessoas, às vezes elas nem percebem, mas eu acho que esse gesto que ele fez ontem, eu fiquei muito impressionado, né? E mais ainda com o fato dele ter feito essa reunião com o Putin, né, hoje. Também isso revela que a política externa americana não vai abandonar essa rivalidade com a China, porque isso é uma questão de hegemonia, e a China é o desafio do programa de hegemonia americana, né? Ela já está... E é curioso a gente observar, fazer entre travessões, que o desenvolvimento chinês não foi estranho, não é estranho aos movimentos da economia internacional a partir dos anos 80. Quer dizer, foram as empresas americanas, em boa medida, que saíram incomodadas pela valorização do dólar excessiva, buscaram outras regiões, e a China montou suas reformas de maneira a acolher essas empresas, e, a partir desse acolhimento, eles fizeram políticas nacionais de tecnologia, de investimento, etc., que os conduziu à maior economia em poucos anos. Eu estou falando assim meio livremente, em poucos anos, se nós formos olhar bem, a aceleração da industrialização chinesa, a industrialização começa, ou seja, o avanço, a escalada chinesa começa nos anos 80, mas ela se acelera nos anos 90 e, sobretudo, nos anos 2000. Aí foi uma coisa impressionante. E hoje é só olhar os dados, né? Hoje eles são a maior potência manufatureira do mundo. Eles têm uma participação de 29% na produção manufatureira global, né? Os dados são do CEPI, que é um órgão americano, francês, que é muito importante, deve ser muito consultado, porque eles são muito bons, né? Tem lá meu amigo Michel Alietá, que é um dos economistas que eu julgo um dos mais importantes hoje em dia. E os Estados Unidos têm 16% 16% da produção manufatureira global. E nós, como estamos? Aí eu queria fazer uma reflexão, eu estou falando assim livremente, mas quero, como se fosse uma conversa, mas quero fazer uma reflexão sobre a nossa posição. O Brasil, no final dos anos 70, antes um pouco da crise da dívida externa, no início dos anos 80, era o país que tinha indústria, era o país emergente, hoje chamado de emergente, antigamente se chamava em desenvolvimento, que tinha a indústria, a participação da indústria manufatureira no PIB mais elevada entre todos os países da sua classe. Tinha 35% de participação da indústria de transformação no PIB. Hoje, desgraçadamente, tem 11%. Alguém pode dizer, não, é verdade que para todos os países com a escalada chinesa, e é verdade, exceto a Alemanha, que conseguiu manter essa participação por conta da sua vocação manufatureira muito antiga, né? Desde o Otto von Bismarck, como disse o professor João Manuel,
para promover a reindustrialização brasileira, nós temos que reconvocar numa mesa branca o Bismarck, para ele baixar aqui e ensinar como é que a gente faz. Mas o que eu estou querendo dizer é que a escalada chinesa tem a ver com o recuo brasileiro. Porque eu vou dizer aos amigos o seguinte, se vocês observarem bem, o Brasil foi a China dos anos 50 e 60. Foi o maior receptor de investimento direto estrangeiro. Vou falar aqui para o Carlos. Mais que a Argentina e mais que o México. O Brasil recebeu todas. O Brasil tinha um espectro, por exemplo, de empresas estrangeiras do setor de bens de capital impressionante. Estavam todos aqui, né? Então, foi um pouco, o Brasil representou, é verdade que a situação internacional era outra, né? Porque as empresas, por exemplo, as empresas alemãs como a Volkswagen, a DKW, a Krupp, a Siemens, vieram para cá 10 anos depois da guerra. 10 anos. E aí a gente precisa entender que isso aconteceu, né? Eu estava discutindo outro dia com uma economista americana que escreveu um livro sobre a transição chinesa, que não fez terapia de choque, etc. E ela estava falando que os chineses se inspiraram, em boa medida, na reforma monetária alemã de 48, né? Foi feita pelo Ludwig Erhard. O que o Erhard fez, né? Ele, na verdade, fez uma espécie de plano Collor à Van Letre. Ele fez um rapa no estoque de moedas, estoque de moedas que estavam excedendo ali as necessidades da economia alemã. Ele chamou os Sartz. Os americanos levaram o Sartz. Vocês sabem que é o Sartz. Foi o banqueiro do Hitler, né, que bolou a recuperação da economia alemã. Mas não importa isso. Só que a gente precisa entender que a gente não pode ficar analisando os desempenhos das economias ou o que aconteceu apenas olhando topicamente para as políticas nacionais, porque depois que o Erhard fez essa reforma monetária, que é muito importante, ele foi ajudado pelo Plano Marshall. Então, sem o Plano Marshall, é impossível se compreender a recuperação europeia. Assim como sem o que aconteceu nos anos 80, com a saída de capital produtivo americano para fora, e, ao mesmo tempo, com o fluxo enorme de capitais financeiros para os Estados Unidos, é impossível se atender o que aconteceu com o movimento da economia mundial. Assim como esse momento é exatamente o momento que o Brasil entra na crise da dívida externa, que o Brasil sofre aquele choque do endividamento externo que levou mais de uma década para ser debelado pelo Plano Real, né? E mesmo depois de ter sido debelado esse choque, as consequências que se seguiram na administração do Plano Real foram muito importantes para explicar o declínio da participação da indústria no PIB, porque nós tivemos um momento, e aí não dá para escapar disso, eu digo isso para o Fernando Henrique, que foi meu professor, tudo de sociologia, tenho respeito por ele, muito, sou amigo dele, né? Não posso, ninguém pode negar, ele mesmo reconhece depois nos livros que ele escreveu de memórias, o que aconteceu? Valorização do câmbio, no momento que a China estava escalando, hein? Valorização do câmbio e taxa de juros real, Selic, é a taxa curta, a taxa que deve regular as transações do mercado monetário, né? Que é o chamado DI, que tem uma conexão, uma dependência da DI, que tem uma conexão com a taxa Selic, né? 22% real, descontado da inflação. Isso foi de 95 a 99, quando houve a desvalorização.
né? E nesse embalo, a indústria brasileira foi muito prejudicada, né? Infelizmente, as políticas posteriores não conseguiram reverter isso, porque, na verdade, a perda de competitividade da indústria brasileira em quase todos os setores, né? Por exemplo, no setor de máquinas e equipamentos foi muito grave, né? O que provocou uma invasão de importações em todos os setores. Veja, a nossa indústria têxtil era uma indústria parruda, ela encolheu bastante com a concorrência chinesa, né? Assim como quando a gente vê o desempenho das commodities, né? E muita gente diz, não, mas aí o setor do agronegócio dissemina a demanda para máquinas, equipamentos, instrumentos de controle das todas as formas de plantio, e como as máquinas são muito automáticas, né? E tem controle central Muito bem, só que isso vaza a maioria para fora, certo? Você pode comprar um trator muito digitalizado que é produzido no Brasil, porém, todo o conjunto de peças e componentes vem de fora. Então, você só faz a montagem aqui. Isso é verdade também para o setor eletroeletrônico. Por exemplo, você compra uma televisão que é montada na Zona Franca de Manaus, e essa televisão é só uma caixa, porque o resto vem tudo da China, né? Eu não vou falar desses troços aqui, então, certo? Então, eu queria dizer a vocês que a economia brasileira perdeu vitalidade, perdeu capacidade dinâmica com a redução da indústria. Quando eu falo de indústria, e a gente fala de indústria hoje em dia, a gente tem que ser muito preciso, porque a indústria não é mais apenas e nunca foi um conjunto de fábricas. Indústria é uma forma de produzir. Então, quando nós falamos em revolução industrial, eu estava relendo outro dia um autor que cuidou disso, chamado Carlo Cipolla, né? Que é um historiador magnífico, e ele está falando, olha, o problema é que as pessoas pensam que é um conjunto de fábricas, e não é um modo de produzir, um modo de você usar energia e você promover o avanço tecnológico. Então, nós podemos dizer que houve uma industrialização do campo, industrialização da produção agrícola. Você tem indústria, agricultura industrial, assim como você teve a industrialização dos transportes. Eu estava lendo o último livro dele e ele está falando da importância da industrialização dos transportes para o desenvolvimento da economia industrial inglesa e da Europa. Vocês sabem que há um episódio muito engraçado, muito curioso do nosso Bismarck, que um dos empresários que ele criou, porque ele criou os empresários na Alemanha, né? Assim como na Itália, depois da unificação, o Gramsci diz fabricar os fabricantes, né? Isso é que o Estado italiano e o Estado alemão fizeram, mas um dos candidatos a fabricantes foi ao Bismarck, e disse que ele queria comprar na Inglaterra uma fábrica de trilhos. E o Bismarck falou, não, senhor, o senhor vai produzir o trilho aqui. E arrumou o dinheiro para ele montar e as técnicas para ele montar a fábrica de trilhos. Então, eu dou sempre esse exemplo porque isso dá a ideia e nos conduz à ideia de que a indústria, na verdade, ela tem importância porque ela transforma de dentro a economia. Ela transformou de dentro a economia, né? Ela transformou as relações, né? Transformou, na verdade, essa teia de relações que se forma por dentro de uma economia industrial.
E quando a gente fala em desindustrialização, a gente fala do encolhimento dessa teia. Nós estamos falando do encolhimento dessa teia. Então, de uma maneira geral, eu posso falar do Brasil, mas eu diria quase o mesmo da Argentina, né, Carlos? Houve um encolhimento da teia industrial e isso tem muito a ver com o desempenho das economias nas últimas décadas, né? A despeito do Brasil ter feito aquele movimento depois da desvalorização de 1999 e a partir de 2002, 2003, na verdade, ter sido bafejado pelo ciclo de commodities e ter levado boa parte da camada mais pobre da população a ascender e a desfrutar dos bens às quais elas não tinham acesso antes, né? Melhorou muito isso, mas, na verdade, no essencial, não foi possível, foi muito difícil, e não foi feita essa tentativa de recuperação das cadeias produtivas, até porque eu vejo mesmo, muitas vezes, os meus colegas, meus amigos dizerem, não, a melhor solução é desvalorizar a taxa de câmbio, né? Seria se nós tivéssemos uma estrutura industrial mais completa. O problema é que, se nós desvalorizamos a taxa de câmbio, nós causamos um dano para o setor industrial remanescente que vive de importar peças e componentes. E isso tem um efeito muito negativo. Então, não basta isso. É claro que é preciso administrar a taxa de câmbio, mas é preciso que se tenha um projeto muito claro. E agora, sobretudo, depois da indústria 4.0, não é possível você voltar às formas e políticas de reindustrialização que presidiram a economia brasileira nos anos 50 e 60. Agora o paradigma é outro. Nós precisamos ter muito cuidado com o investimento em ciência e tecnologia. Agora, vocês, por acaso, muito cuidado, o Biden, os auxiliares do Biden se deram conta disso, e eles destinaram 270 bilhões de dólares só para o setor de ciência e tecnologia, para ciência e inovação, 270 bilhões de dólares. E a mesma coisa está sendo feita agora, eu acabei de ler isso, sendo feita agora na Europa. Eles estão dirigindo os investimentos para a área de ciência e tecnologia, para os programas de tecnologia verde, né? Para os programas de substituição energética. E, então, o Brasil precisa vai ter que lidar com problemas muito mais complexos para poder se recolocar como um país que tenha uma trajetória de recuperação industrial, né? Então, eu não quero ser pessimista, porque ser pessimista e otimista não cabem numa discussão como essa, mas é preciso ter muito claro que nós não podemos simplesmente repetir o que foi feito no passado. Nós vamos ter que ter políticas muito mais integradas, jogar a universidade, que a universidade brasileira ainda mantém a qualidade, é só vocês observarem a participação dos infectologistas, dos médicos nesse debate sobre a pandemia, e eu fico até comovido de ver como eles são qualificados, como eles são muito empenhados na solução das questões. E nós não temos apenas isso, nós temos gente qualificada em todos os setores, na engenharia, etc., né? Na economia, na administração pública. Então, eu espero que eles não consigam destruir a universidade brasileira, né? Para que ela possa assegurar que um programa de ciência e tecnologia seja muito bem sucedido, porque sem ele não vai haver reindustrialização. Eu paro aqui, já falei demais, né? Enchi a paciência de vocês e estou às ordens. Muito obrigado, professor. Sua reflexão foi brilhante e iluminadora para todos nós, de modo que não foi demais.
mas dado o tempo dedicado, ao que agradeço tanto, queria fazer duas perguntinhas, algum comentário. A primeira é que nos acordamos todos os dias com esse governo de Bolsonaro e vemos uma regressão conservadora e destrutiva de desmonte do Estado para nós, formados no estruturalismo e na história. Sabemos que esse desmonte é terrível para a política pública. E aí, quando o senhor tão claramente diz a respeito dessa teia da indústria e do modo da industrialização como modo de produção, e a gente sabe o que se perdeu em termos lá na década de 90, o senhor foi bem claro quanto a isso, e agora, nesses últimos anos, as perdas têm sido assim aceleradas. O próprio Estado funciona porque tem quadros e tem regras no estilo, mais puro estilo racional de Weber, que permite que algumas coisas ainda permaneçam, como o SUS e muitas outras ações, mas a gente sabe do desmonte permanente, dos discursos em contra do Estado, uma coisa que o senhor apresentou muito claramente no final do período do governo da Dilma, na véspera do golpe de Temer. E aí, nesse desmonte, a gente fica pensando que alguma hora, que a história não parou e que alguma hora a coisa vai mudar. E a democracia dá essa possibilidade. Então, alguma hora não vai ter esse governo, nem esses ministros, e talvez essa hora não esteja tão longe. No máximo é o ano que vem. E a gente sabe desse desmonte, a gente sabe também da transferência de riqueza, de como que o Banco Central e com isso o próprio país perde essa capacidade de riqueza potencial que o senhor explicou tão claramente para o financiamento dos empresários e da vida, né? Vamos voltar e conseguiremos recuperar o tempo perdido, conseguiremos repor leis tão importantes que foram destruídas, barradas, como com a reforma da Previdência, como a reforma trabalhista, e várias outras políticas públicas. Estamos vendo como que a falta de uma política pública de saúde acabou causando uma quantidade injusta e desnecessária de vítimas, né, de Covid. Então, uma pergunta que eu faria para o senhor é se temos essa possibilidade de retomar e voltar, mesmo que precisamos. Teve uma pergunta aqui da Betty Virgínio que diz: há possibilidades da indústria nacional ser fortalecida e voltar para a época prévia ao Fernando Henrique Cardoso? Nem seria essa saída, tal como o senhor já apontou, e a que tipo de indústria voltaríamos, digamos assim, em que modo de produção voltaríamos, e para isso teríamos que pensar as reais potencialidades do Brasil. O senhor vê possível retomarmos crescimento, mas também políticas públicas de gasto, mas também leis de trabalho e não privatizar a Previdência e recuperar o SUS, porque o Brasil tem riqueza e inteligência para isso, mas estamos num momento muito difícil. O senhor acha isso possível? E antes de me responder, eu peço que faça alguma metáfora com o futebol. Sim. Sim, pois tem um ditado no futebol que diz: time que está ganhando não se mexe, a gente mexe em time que está perdendo, né? Que é o nosso caso, né? Então, você colocou uma série de questões que envolvem a situação atual político-econômica, né? A minha preocupação maior nesse momento é que a gestão político-econômica, como está demonstrado pela reforma da Previdência, pela reforma trabalhista e agora pela reforma administrativa, é que ela é puramente destrutiva. A reforma da Previdência, ela, na verdade, não chegou a concretizar isso, porque provavelmente houve muita reação, mas a reforma da Previdência ela estava caminhando para você privatizar todo o sistema de previdência através de contas
particulares, né? Como é nos Estados Unidos, as 401k, que foi um desastre social, que as pessoas não sabem, né? Agora, o que, ao meu temor, é que isso se prolongue por muito tempo, porque tanto a reforma trabalhista quanto a previdenciária, e agora com as privatizações, eu vi hoje o presidente dizendo que a solução para o problema energético brasileiro é privatizar a Eletrobras. Quer dizer, não só vou falar da maneira como ela está sendo privatizada pela capitalização privada da Eletrobras e a partição da empresa, né? Na contramão, veja bem, eu escrevi um artigo agora, fazer um marketing para a Carta Capital, com mais dois amigos lá da Facamp, dois professores, mostrando que o Brasil está na contramão da organização do seu sistema de energia, porque, para simplificar, a energia, como eu disse no início, falando da Revolução Industrial, a energia é um insumo universal, ela é fundamental para o funcionamento da economia, mesmo para o mercado privado. E, para isso, é preciso ter, na verdade, continência e jeito para reajustar os preços de energia. Como, na verdade, a partir dos anos 80, o investimento energético caiu, à exceção, por exemplo, talvez das energias renováveis, da energia eólica, etc., mas nós tivemos uma queda no investimento de longo prazo, né? E o Brasil, no período de crescimento e industrialização, ele tinha uma característica que foi própria de muitos países, mas no caso do Brasil eu posso afirmar: o investimento em energia hidráulica, sobretudo, se fazia na frente da demanda, de modo que você tinha sempre uma sobrecapacidade, esperando que houvesse algum momento de interrupção, etc. Mas você tinha sempre capacidade para responder a alguma crise hídrica, etc., né? Nós fomos mudando esse sistema com a ideia de que você introduzir concorrência no setor de energia, concorrência no sentido de protagonismo do mercado privado, você melhoraria a eficiência. Foi tudo ao contrário. Nós tivemos uma crise do apagão em 2021, estamos tendo outra crise agora. Na verdade, essa crise está anunciada desde 2014. Então, é preciso ter uma visão orgânica e sistêmica de como os sistemas de energia nas economias que andam bem, elas são coordenadas centralizadamente, de maneira centralizada, porque isso é um insumo universal. Você não pode transformar isso numa mercadoria como mexerica, que você vai vender mexerica na feira. Não é possível, né? Aliás, toda a questão energética está por baixo dessa discussão, está por dentro, aliás, dessa discussão sobre economia verde, etc. Você vai ter que mudar o padrão, as fontes de energia, liquidar ou diminuir muito a energia que é produzida através do uso de combustíveis, etc., né? Vai ter que mudar a composição disso. Veja, o maior programa de energia solar do mundo é o programa chinês. E o maior produtor de placas solares é a indústria chinesa. Então, eles estão avançando numa velocidade incrível. E isso está também nos programas do Biden e da Europa agora, claramente, né? E nós vamos fazer o quê? Vamos, na verdade, fatiar e vender a Eletrobras de uma maneira, a meu juízo, totalmente equivocada, né? Prejudicial do ponto de vista sistêmico, né? Isso é preocupante, porque o maior dano que está sendo causado no Brasil são as ideias, digamos, de liberaloides desses gestores da economia brasileira. Isso é o maior dano que está sendo provocado, porque nós vamos sofrer muito para sair disso, né? Vamos supor que o Bolsonaro seja derrotado na eleição. A reconstrução é sempre assim, a reconstrução
construir, reconstruir é muito mais difícil do que destruir. Destruir é fácil. Aliás, o que eles estão fazendo é destruir tudo, destruir o sistema previdenciário, destruir a legislação trabalhista, destruir, eles não conseguiram, mas tentaram destruir o SUS como um sistema público de saúde, né? A ideia deles é a destruição, né? É um liberalismo tosco, que não tem vigência mais em nenhum lugar do mundo. Então, é fundamental que a gente tenha força política para demover, tirar essas pessoas do governo brasileiro. Se nós formos repetir a dose, aí então a desgraça vai ser muito maior. Eu não tenho dúvida nenhuma. Porque não se coaduna, não tem nada a ver com o que está acontecendo no resto do mundo, visivelmente. Não tem. Bom, professor, esse assunto daria para conversar mais uma hora, mas eu sei do seu tempo e eu agradeço sua generosidade de partilhar essa palestra com a gente. Então, com esse agradecimento, vamos encerrar o nosso seminário nessa 12ª edição do LEG na FCA, na Unicamp, em 2021. Quero lhe agradecer a sua fala, a sua lucidez, seus ensinamentos, e dizer que muitas das suas ideias ficam aqui nas nossas cabeças pensando, e isso é muito importante para nós. Eu lhe desejo um ótimo jogo hoje. Obrigado. E agradeço, e esperamos tê-lo muitas outras vezes aqui na FCA e nesses seminários. Então, muito boa noite, professor. Obrigado pelo convite, boa noite. E muito obrigado ao público que nos acompanhou hoje. Obrigado.